Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que nos assistem, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando o seu propósito desse dia na pregação da Palavra de Deus. Minha saudação a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus na pregação de hoje. Quero lembrá-los, estejam sempre atentos à nossa grade de programação que temos anunciado todo o programa Hora da Verdade aqui pela televisão. Lembrando vocês, estamos ali pelo horadaverdade.com, onde está o nosso site, e também à disposição de todos o conteúdo dessa igreja, o ministério que ela representa, as ações pastorais a nível do evangelho, de missões, para você poder conhecer essa igreja de perto. E lembrá-los que por esse site você também pode estar assistindo os cultos que são realizados ali na nossa sede, ao vivo pela internet, todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, as transmissões desses cultos são realizadas por este site, www.horadaverdade.com. Entrando ali, clique em culto ao vivo, a janela de transmissão aparecerá para você, e você poderá estar assistindo, conferindo tudo o que vai acontecer nesses dois cultos semanais, quinta às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite. Lembrando também que nós estamos ali pelo Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, amém? Entra lá agora, manda um comunicado, um pedido de oração, um abraço, manda lá, amém? O que você tem no teu coração para nós, vai ser uma alegria muito grande ter esse contato com você.
Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Curta, compartilhe, amém, aquilo que está sendo publicado ali a nível de palavra, faça expandir esse evangelho que muitos corações ainda não conhecem. Quero também lembrá-los que nós estamos ali também, pelo blog, pessoalmente, Pastor Daniel, tratando ali, pastordanielbatista.com, matérias, temas específicos de interesse cristão, amém, para edificar a tua vida. Passa por lá que tem muito conteúdo importante lá, amém, para abençoar o teu coração. E deixar aqui meu agradecimento à audiência e também o carinho de todos que tem, amém, sendo transmitido a nós, a Igreja Cenáculo da Fé, constantemente. E fazer um apelo aqui, faça uma visita para nós, ali na nossa sede, Avenida do Guacá, 1067 Mandaqui, Zona Norte. Estamos ali te esperando nesses 2 dias, quinta-feira às 8 e domingo às 7 da noite. Culto aberto, culto público, para te receber fisicamente, se você puder, ok? Hoje, pastor Daniel, dando sequência ao tema Evangelho de Jesus Cristo, e hoje falaremos sobre o uso desse termo, e vai com certeza abrir a mente de muitos aqui, porque as igrejas não estão fazendo com o Evangelho. Daqui a pouco eu volto pregando essa palavra para você, não sai daí não. Momento da Palavra de Deus. É isso aí, queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, entrando no tema hoje, no segundo programa, amém, sobre Evangelho de Jesus Cristo. O tema que estamos tratando, como disse, no segundo programa, nossa base de afirmação, a Bíblia Sagrada, nossos objetivos com este tema. Reconhecemos a supremacia dos evangelhos canônicos na sua narrativa, na sua transmissão, na sua mensagem. E objetivos específicos também com esse tema, apoiarmos as evidências internas de certas seções dessa narrativa. E hoje nós vamos para o segundo programa sobre uso do termo evangelho, o que a Bíblia diz e como deve ser usado essa expressão, ok? E eu quero começar dentro do valor histórico que a Bíblia narra, porque há história para contar e muita história para falar, obviamente, e que serve de muito exemplo para as igrejas atuais. Primeira coisa que eu quero falar sobre a questão original. O Evangelho, ele tem uma procedência, ele tem um gênero específico, ok? Então, quando se trata de Evangelho original, não há embalagens, ok? Porque o Evangelho que está na Bíblia, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como uso canônico, ok? É um termo que tem uma referência de mensagem baseada na salvação através de Cristo. Sabe muito bem pontuar e definir isso, ok? Mantém uma relação rigorosa com o fato da cruz, já dissemos isso aqui. Coloca Jesus na composição e na condição de Messias, na qualidade de Filho de Deus, na condição de reino personificado e encarnado entre os homens. Ele era tudo aquilo que Deus poderia ser, como reino, como pessoa, como obra, e isso o Evangelho sabe pontuar e dizer perfeitamente, para quem não é crente nisso. O Evangelho manda ser crente nisso. Como segue 1 Coríntios 1, 18, Lucas 4, 16 ao 24, Mateus 11, 27, Mateus 19, 29, Marcos 10, 29, Lucas 18, 29, Marcos 1, 14, Lucas 19, 9, Lucas 19, 10, Mateus 9, verso 12 ao verso 13, Lucas 24, do 46 ao 47. E mais, faz um convite ao pecador para o arrependimento e para o perdão dos pecados, porque o Evangelho tem um objetivo central, que é o pecador, o arrependimento, a conversão e o perdão, que foram pagos por intermédio do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ou seja, então, o Evangelho não é mascarado, ele é, na verdade, uma revelação clara, objetiva. Ele tem um propósito específico, definido, não tem embalagem. Esse negócio de embalagem, quem criou foi a igreja evangélica e a igreja católica. Porque se você for na palavra de Deus, o Evangelho, ele trata a salvação de Jesus às claras. Não importa quem vai ser discriminado, não importa quem vai ser revelado, quem vai gostar, quem não vai gostar. Por quê? Porque ele tem objetivos centrados, definidos, e basta a igreja se render a isso. E a opinião pública também, mas Deus não vai
negociar, segundo a Bíblia Sagrada. Segundo ponto, Jesus veio pregar um evangelho. Ele veio pregar este evangelho, o evangelho. E segundo Marcos 1,15, o evangelho que cumpre as profecias, porque tem raiz com os profetas no Antigo Testamento. Sabe uma das coisas que mais me impressiona na Bíblia? É que quando o evangelho entra na leitura, a pessoa entra na leitura no evangelho bíblico, canônico, o evangelho diz para quem está lendo: traz o Antigo Testamento com você. Por quê? Porque o que vai ser tratado no evangelho cumpre aquilo que os profetas anunciaram no período intertestamentário, no período profético do Antigo Testamento, que é uma coisa maravilhosa, que eu me maravilho com as coisas de Deus. Texto de Romanos 1, verso 1 ao verso 16, o evangelho que Jesus pregou, o coloca como conteúdo e substância desse evangelho. O evangelho fala sobre ele, o evangelho fala o que ele pensa, o que ele fez, narra aquilo que ele pregou, o que ele viveu, o que os homens viram ele realizar. É uma importância tremenda. Por quê? Porque tem a cara dele, o rosto dele, não dos homens. Segundo Romanos 1,3 também diz que o evangelho é o testemunho de Jesus. E uma coisa importante, o evangelho sempre aparece em uma palavra singular, comum, única, precedente e relativa a um só. Isso quer dizer que o evangelho é a doutrina de Jesus, o evangelho é a palavra de Jesus Cristo, o evangelho tem o gosto de Deus, o evangelho tem o pensamento, a vontade de Deus por intermédio do seu Filho. E Paulo já dizia em Gálatas 1,10, o evangelho não foi realizado, não foi feito, não foi elaborado, não foi pregado, produzido por Jesus para agradar a homens, para fazer a sociedade rir, ficar feliz, dar pulos de alegria como se tivesse ganhado na loteria federal. O evangelho é a palavra de Jesus, doa quem doer, goste o homem ou não. É o que ele tem a dizer, é o que ele tem a falar, e a igreja deveria estar representando este caráter, este posicionamento singular, porque a palavra evangelho, no uso do termo da história do que está registrado pela Bíblia, a mim o evangelho aparece precedente, relativo ao que Jesus quer, não o que os homens querem ouvir. Você que está me ouvindo aqui agora, nesse programa, você tem que entender o seguinte: não é a minha opinião, é a opinião da Bíblia. Terceiro ponto, evangelho não pode ser evangelhos. Por quê, pastor? Há 4 registros na Bíblia Sagrada, mas um único evangelho. Gálatas 1, verso 8. Um único evangelho que não pode ser acrescentado nada, não pode ser tirado nada, não pode ser elaborado outro, como já dizia Paulo, seja anátema, excluído aquele que receber um outro evangelho, porque há 4 registros, mas não é o evangelho de Marcos, não é o evangelho de Lucas, não é o evangelho de João, é o evangelho de Jesus Cristo, que esses homens narraram ao pé da letra. É o que a Bíblia me fala para mim crer. Se você não crê, é um problema teu, mas é o que a Bíblia manda você respeitar, manda a sociedade respeitar. O evangelho é de Jesus Cristo, não é de Marcos, não é de Lucas, nem de Mateus, nem de João. O uso da forma no plural não pode ser empregada, porque não se trata de produções literárias ou fenômenos literários. Não foi produzido, não foi elaborado por homens, mas é o registro daquilo que Jesus foi ao pé da letra. Quem teve essa tentativa de tornar evangelhos foi Justino Mártir, que se trata de um teólogo do século II, racionalista, filósofo, mas nunca foi um crente. Dizem que ele quis defender o cristianismo, mas defender o cristianismo é o que eu estou fazendo aqui agora. Evangelhos quer dizer o seguinte: o que Marcos falou, o que Lucas falou, o que João falou, o que Mateus falou, nunca no plural. Você que está me ouvindo aqui agora, a Bíblia manda você nunca aceitar evangelho de Jesus Cristo, e os homens que estão ali, amém, não são autores. Segundo
2 Timóteo 3,16, Gálatas 1,11, versículo 12, Atos 1, versículo 8, João 15, 27, estes homens não são escritores, não são tidos como homens letrados. Eu me refiro aos discípulos de Jesus. Não seguiram forma convencional ou modelo. Se tratam de testemunhas oculares que estavam acessíveis a transmitir informações vitais sobre a vida e o ministério de Jesus. Eles falaram, eles escreveram aquilo que eles viram, eles escreveram aquilo que eles presenciaram, eles escreveram aquilo que, na verdade, eles estavam ali presentes, cada um na sua condição, cada um no seu momento específico. Cada um procurava dar o retrato de Jesus histórico, conforme ele o via em sua perspectiva. É isso que a Bíblia fala. Você lê o Evangelho, é a história de Jesus ao pé da letra. A concepção de que cada um formulou um Evangelho específico para atender certas classes religiosas, sociais, o tal é pervertido. Tal que eu me refiro aqui é aquele que pensa dessa forma. Não é evangelhos, é evangelho. Cada um falou o que viu. Não foi produzido pela mente nem pela cabeça de nenhum deles. Não é poético, não é filosófico, não é fictício, não é místico. Foi fatos que ocorreram e estão ao pé da letra. Agora basta você crer. Não sei se você vai crer no que eu estou dizendo, mas a Bíblia manda você respeitar os evangelhos assim. O evangelho assim. O evangelho de Jesus Cristo. 4 pontos. Evangelista, substantivo do evangelho. Não são escritores, mas porta-voz da mensagem de Cristo. Não são escritores, são mensageiros da vontade, da palavra de Cristo. A palavra evangelista aparece 3 vezes no Novo Testamento, referindo-se à pessoa dele, ao trabalho dele, ao chamado dele, mas não à autoria. Evangelista está como uma vocação distinta, como segue Efésios 4:11, porque não se trata de um ministério evangelista, se trata de uma obrigação, de um dever de todo cristão. Todos que pregam o evangelho de Jesus Cristo são evangelistas. Não precisa de carteirinha, precisa de caráter, de lealdade, de honestidade, de profundidade, daquilo que Jesus mandou a igreja pregar. O ID, quando a gente cumpre o que está no evangelho ao pé da letra, que é o que eu tenho dito para você aqui. O evangelista tem uma tarefa sagrada e um desafio muito grande: trazer à tona o evangelho que Jesus pede para pregar. Primeiro, tem um tema definido, eu não posso mudar, porque tem uma propriedade que não pode se deslocar, ser alterada. Tem um sabor que não pode ser alterado. O evangelista tem que ser respeitoso a isso. Segundo ponto, uma verdade singular, porque está relativa ao que Jesus pede para pregar. Não o que os homens querem ouvir, o que todo mundo pede para escutar, porque isso aí tem um outro nome, é botequim. Porque se o evangelista pregar o que Jesus mandou pregar, ele vai pregar relativo ao que Jesus pede. Terceiro ponto, a ênfase missionária. Qual é a ênfase missionária do evangelho? Que João Batista pregou nas águas do Rio Jordão: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Porque Jesus é arrependimento, Jesus é perdão dos pecados, Jesus é conversão. Para isso, o batismo já configura e é a figura daqueles que se converteram a Jesus e querem se arrepender. Por isso pode se batizar. E não estão pregando o evangelho hoje. A igreja não prega o evangelho, amigo. O evangelista virou juiz de paz, psiquiatra, sexólogo, filósofo, economista, santo casamenteiro. Mas Paulo já dizia em Gálatas 1:10: nós somos servos de Cristo. E o evangelho que nós temos pregado manda a todos se arrependerem em todos os lugares, se converterem, se dobrarem, se ajoelharem e aceitarem a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Você quer ter aula de economia? Vai para a faculdade. Quer ter aula de filosofia? Vai para a faculdade. Entendeu? Você quer ter aula de sexologia? Paga um psiquiatra, um psicólogo para você estudar melhor a tua disfunção erétil. A igreja não tem esse papel, o pastor não tem esse papel, o ministério não tem esse papel. Estão tendo porque virou comércio, estão tendo porque se depravaram,
Estão tendo porque são depravados, são promíscuos acerca daquilo que o Evangelho manda pregar. A sociedade não sabe mais o que é ser impactada pelo Evangelho. A sociedade ímpia, a sociedade comum, ela não sabe mais o que é o Evangelho, porque a igreja não prega. A igreja católica mudou desde a sua existência, os evangélicos estão fazendo a mesma coisa. Transformaram o Evangelho de Cristo em estimativas materiais, físicas, emocionais, humanas, antropológicas, filantrópicas, políticas. O Evangelho tem um sabor que não pode ser alterado. Pastor, o que Jesus quer falar na minha vida? Está definido. Você não precisa nem de profeta para saber o que Jesus quer falar com você. Vai lá conferir que você vai saber o que Ele quer de você. E o que Ele quer do mundo, da sociedade, hoje, é que eles se arrependam e se convertam e o aceitem como único Salvador e Senhor de suas vidas. Porque o juízo de Deus está próximo. E todos os homens nessa terra vão prestar contas da salvação que rejeitaram nele, da palavra que rejeitaram que ele deu. Quanto a mim, eu tenho um tema definido, uma verdade singular, uma ênfase missionária. Como pastor, como ministério, eu só tenho que obedecer. É o que o teu pastor e a tua igreja deveria estar fazendo aqui agora, nesse mundo. Daqui a pouco, pastor, eu volto em nome do Senhor Jesus, orando por você. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade de volta, orando por você. Amém? Não se esqueça, estamos ali pelo horadaverdade.com. Vai lá, você entra lá, nos visitar,
Amém? Ou então pelo Facebook, manda um recado para nós, um pedido de oração. Estaremos orando por você. Cenáculo, a fé para as nações, ok? Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos que eu vou orar por você agora. Momento de oração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelo teu recado. Eu te peço, meu santo Senhor Jesus, pelas vidas que ouviram esta mensagem, por todos aqueles que nos escutaram, Senhor, que precisam entender e compreender, Senhor, que a tua palavra, que a tua verdade não saiu do coração de homens e da mente humana, mas foi, Senhor, a tua revelação dada à humanidade, dos céus, do trono da tua glória, Senhor, aos nossos corações. E eu te peço, meu santo Jesus, que por intermédio desta fé muitos sejam curados e libertos aqui agora, muitos se convertam ao teu nome, Senhor, saiam da onde estão e venham, Senhor, se humilhar na tua presença e receber a tua salvação. É para isso que nós estamos aqui, Senhor, para fazer esta palavra valer a pena, para fazer o teu sacrifício, o teu sofrimento, Senhor, ser compensado pelas almas que se convertem, pelas almas que queiram se arrepender. Meu santo Jesus, eu apresento a todos em oração e peço a tua misericórdia, a tua graça por cada lágrima, por cada sofrimento, por cada pessoa, por cada libertação, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, pastor Daniel Batista fica por aqui, programa Hora da Verdade, de volta no próximo programa, dando sequência ao tema Evangelho. Convida, chama o povo, vamos ouvir a palavra de Deus, porque, amém, é hora da igreja se levantar, porque Jesus está voltando. Maranata, um beijo muito forte a todos, Deus abençoe, até o próximo programa. Não esqueça, Facebook, Cenáculo, a Fé para as Nações, horadaverdade.com, estamos te esperando lá, horadaverdade.com, culto ao vivo, transmissão ao vivo, para você poder participar desse ministério, dessa igreja que ama as almas, ama Jesus. Um beijo, um abraço, Maranata, Deus abençoe a todos, até o próximo programa. Música